Olá, sejam todos muito bem-vindos a este episódio tão aguardado. E ao nosso programa, o Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou Gestão da Água no Osso. Eu, Mônica Amorim, sou uma das apresentadoras deste programa, que faz parte de um projeto maior, o Águas de Todos. No Águas de Todos, nós queremos que a água seja para todos. E para isso, compartilhamos nossas experiências, nossos conhecimentos e aprendizados, criando oportunidades para falar sobre gestão da água no Brasil e tornar o tema acessível a muito mais pessoas. Olá, pessoal, sou Paulo Paim e junto com a Mônica criamos esse programa Gestão da Água no Osso, que faz parte de um projeto maior que chama Águas de Todos. Quando nós pensamos em criar o Águas de Todos, a ideia era exatamente criar um espaço onde todas as pessoas que tivessem interesse pudessem partilhar conosco, ou nós partilharmos com elas, as coisas que a gente aprendeu, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal. E, obviamente, pela estrutura desse programa, continuar aprendendo, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bomba aqui. E, é, é, vamos lá, Mônica, contigo. Neste episódio, então, nós também vamos continuar conversando sobre a gestão dos recursos hídricos no Brasil, ouvindo histórias e histórias dos atores que fazem a gestão acontecer de fato e no osso. Nós sempre mostramos aqui conceitos da gestão da água, com foco nos contextos reais, nas histórias e também nos bastidores desse tema que deve interessar a todos, a gestão da água no Brasil. Hoje nós trazemos um assunto, como eu brinquei antes, né? Um assunto bomba, mas, na verdade, bastante polêmico. E que vai servir, que serve, né, para o país todo, que é exatamente o funcionamento dos comitês de bacia. Só que não é, esse nosso episódio não é uma tese de funcionamento. Ele vai tratar especificamente com os nossos dois convidados que eu já apresento a vocês. O assunto vai ser comitê de bacia com cobrança e com agência, e um comitê de bacia sem cobrança e sem agência. Esse confronto de funcionamento dos dois tipos de comitê, das duas condições de comitê que nós queremos abordar. E para isso convidamos a Ana Paula e o Senise. Agora acertei, hein, Senise? Ok? Ambos fazem parte propositadamente da Bacia do Doce. Muito obrigado pela disposição de vocês em conversar conosco sobre esse assunto que ambos conhecem no osso, na prática. Mônica. Ana Paula e Senise, para começar nosso bate-papo, nós queremos ouvir de vocês. Quem é o Senise? Quem é a Ana Paula? Como é que começou essa história ou esse caminho de vocês com a gestão da água e os comitês de bacias hidrográficas? Então, em 2 minutinhos para cada um. Ana Paula, você pode começar? Claro. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É uma grande satisfação estar participando desse projeto. Eu sou bióloga de formação, mestre em gestão e regulação de recursos hídricos. Atualmente atuo como secretária executiva de um consórcio intermunicipal, formado por 5 municípios, que nasceu em 97 como uma organização civil, né, de recursos hídricos. Hoje é um consórcio público, né, mas nasceu junto com a Política Nacional de Recursos Hídricos. E a minha trajetória, né, o meu caminho na gestão de recursos hídricos se iniciou quando eu estagiei nesse consórcio no ano de 2000, no meu primeiro ano de faculdade,
né? Fiz um estágio, nem imaginava que fosse trabalhar. Depois, trabalhando na prefeitura de um dos municípios da Bacia, eu participei da mobilização para a criação do comitê, que foi em 2006. E aí, de lá para cá, eu sempre participei do comitê de alguma forma. E de 2010, que foi o ano que eu ingressei no consórcio, né, a gente teve essa atuação mais contínua. Então, esse foi o meu caminho aí, está sendo o meu caminho das águas. Eu sou membro também não só do Guandu, né, que é afluente do Doce, mas também membro do Comitê do Doce e também do Comitê do Itapimirim, que é um comitê capixaba, né? São três comitês, então, né, Ana Paula? Isso, exatamente. Legal. E você, Senise? Então, primeiro falar do prazer que é estar aqui entre vocês, né? Receber o convite do Paulo e da Mônica e ser convidado junto com a Ana Paula é uma extrema honra, né? Porque ela para a gente é uma inspiração, né? Em vários aspectos, principalmente na militância em defesa das águas e da ecologia. Eu sou Senise Rocha, eu estou aqui falando da região leste de Minas, zona da Mata Mineira, no pé do Pico da Bandeira, para ter como referência, e eu tenho formação em administração e jornalismo, e a gestão hídrica é uma bandeira de vida, é uma causa, uma missão que eu carrego, né? E até se confunde com atividades profissionais e também pessoais, né? E a relação com os comitês, quando da mobilização para a criação do Comitê do Doce, no início dos anos 2000, a gente foi localizado aqui como uma referência para contribuir nessa articulação, nessa mobilização para a criação do CBH Doce. Isso 2003, 2004, porque eles tinham a necessidade de fazer mobilizações em todo o território, em várias partes da bacia. Então, aqui na região de Manhuaçu, que é um polo, é o maior município aqui dessa região, a gente foi localizado e começamos a contribuir com essas reuniões, né, para tratar do assunto, uma mobilização que a Ana ajudava, patrocinava, juntamente com a ONG Pro Rio Doce. E aí, depois de sucessivas reuniões, nós sentimos também a necessidade de fundar o CBH Manhuaçu. E aí fizemos uma grande expedição no ano de 2004, que deflagrou todo o processo para a criação do CBH Manhuaçu. Eu tive uma lacuna e um intervalo depois da criação, do início dos trabalhos, e praticamente em 2010, que a gente definitivamente eu ingresso, né, na diretoria do CBH Manhuaçu, depois, posteriormente, no CBH Doce, e hoje também integro o CBH Piranga, porque o município de Manhuaçu também verte água para o Piranga, e eu tenho uma propriedade rural que tem essa vertente para o Piranga, eu senti a necessidade de também ter essa representação no Piranga para trazer ainda mais recursos para o município de Manhuaçu e pleitear também, representar a região de Manhuaçu no Piranga. Basicamente é isso. Gente, deixa eu ver se eu entendi isso. Vocês dois participam de três comitês. É isso. Exato. E vocês dois também participam de comitês que vocês participaram lá atrás da mobilização para a criação. Olha, que legal isso, né? A gente não tinha pensado nessa coincidência. Muito legal, muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Mônica, atiramos no que vimos e acertamos no que não vimos, né? Tá Perfeito, né? vendo? Muito bom. Ana Paula, a tua descrição inspira a nossa próxima questão, né? Essa vivência toda, né? Com esta vivência toda que tu tens do Comitê Guandu, e eu conheço um pouquinho, Modéstia que vai Breca, né? Porque trabalhei aí no Espírito Santo. Tu podia fazer uma avaliação, assim, como é que se desenvolveu neste período de convívio? Como é que foi a evolução do Guandu? Pontos, né, que avançaram que tu podes destacar, e pontos que não foram também que tu pode destacar também. É isso.
Então, como eu disse, o consórcio qual eu trabalho hoje, que hoje é um consórcio público, atende à lei de consórcios, né, 11.107, ele nasceu com a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, ele nasceu para trabalhar a recuperação e a preservação da bacia do Rio Guandu. E aí isso já criou todo um ambiente, uma atmosfera favorável para o momento da mobilização e da criação do comitê, né, que hoje existe, que é o CBH Guandu. Então, esse consórcio ele começou trabalhando com mobilizações, sensibilizações, educação ambiental, e aí veio essa necessidade, né, de se organizar enquanto comitê. E havia até essa confusão, né? O consórcio é o comitê substitui o consórcio e aí extingue o consórcio, né? E aqui no nosso estado a gente tem um caso desse, a Mônica conhece, que existiu o comitê lá de Santa Maria Jucu, né? E que infelizmente se desfez, e que caberia, né, tanto o consórcio quanto os comitês que existem hoje. E no caso do Guandu, o consórcio ele foi o precursor para a criação do comitê que hoje existe. Então, isso foi um avanço muito grande, porque já existia uma organização a nível de bacia. Porque quando o consórcio foi criado, os prefeitos se reuniram, né, tinham um propósito em comum, né, o que unia eles era o rio, né? Então, isso foi algo que ajudou muito, que contribuiu muito. Então, a gente pode dizer que o comitê ele nasceu forte. Ele nasceu forte por quê? Porque os atores estratégicos da região hidrográfica do Rio Guandu, eles já estavam mobilizados e já se encontravam de alguma maneira, né? Talvez não ali pensando no funcionamento de um comitê de bacia, mas em função do consórcio como uma organização civil e que era vista como uma ONG, né? Embora mantida pelos municípios com recurso público, mas como uma ONG. Então, a presença do consórcio, eu julgo que foi um avanço muito grande e que fez, e hoje, assim, a gente pode dizer que faz a diferença, né? Por esse histórico existir, né? Hoje a gente tem as duas instituições existindo, a Secretaria Executiva do Comitê fica na sede do consórcio, né? Hoje o consórcio foi por um caminho que o comitê não atua diretamente, mas os dois existindo, a gente vê que é interessante que a gente consegue integrar a gestão ambiental com a de recursos hídricos, né, para não ficar sobrepondo as coisas. Então, vejo isso um avanço muito grande. O outro avanço que eu julgo é poder caminhar junto com os nossos amigos mineiros, né? E aí, Senise, eu agradeço o que você disse, a recíproca é verdadeira. Então, assim, algo que eu falo na minha formação, no meu crescimento profissional, mas que eu vejo do Comitê do Guandu e até dos outros afluentes do Doce na porção capixaba, em relação àqueles que não caminharam nessa perspectiva de um comitê federal, o caso do Doce, por mais que talvez a gente não conseguiu avançar tanto, como é o caso da cobrança, eu vejo que ter tido essa oportunidade de caminhar junto com o CBH12, um comitê federal, né, a porção mineira um pouco mais avançada, isso também, sem dúvida alguma, para quem conhece comitês, né, no âmbito do doce e aqueles que são estritamente capixabas, eu julgo que é outro avanço. A gente não pode deixar de dizer também que os instrumentos de gestão que já são implementados é outro avanço, né? E o nosso território aqui é um território pequeno diante de outros territórios. Por exemplo, o território do Itapemirim, que eu participo, é um território muito maior. Que, ora, é uma dificuldade, porque você acaba tendo uma porção limitada e aí algumas questões elas ficam muito à flor da pele, exemplo, a cobrança, mas ao mesmo tempo nessa questão de você disseminar o recorte territorial de bacia hidrográfica,
se torna também uma facilidade, né? Embora esse recorte territorial não é algo muito comum, que pode tornar uma dificuldade da gente fazer gestão das águas, numa bacia pequena como a nossa do Guandu, e talvez até por esse histórico do consórcio, acabou sendo um avanço. E, infelizmente, né, como a gente ainda não implementou a cobrança e deixamos de ter, né, aquele pedacinho do bolo da calha do doce, né, a descontinuidade de alguns programas e projetos que nós começamos a ter lá quando começou a implementação da cobrança no doce, né? Nós começamos tendo alguns programas e projetos aqui, numa parcela, né, somente da participação da Calha, mas não fizemos a nossa tarefa de casa, esses programas e projetos, eles descontinuaram, e isso, infelizmente, hoje a gente vê como uma dificuldade, né, como um ponto muito negativo para nós. Painha, eu não estou te ouvindo. Está fechado para variar. Ana Paula, eu queria pontuar, assim, antes que a Mônica e o Senise sigam, essa questão, né, que tu traz muito forte da ligação, da origem, inclusive, do CBH Guandu, de um consórcio municipal, né? E por que que eu estou pontuando isso? Estou pontuando isso que mais adiante, o tema aqui hoje é com cobrança e agência, e sem cobrança e sem agência, né? Vamos voltar um pouquinho lá adiante, mais adiante da nossa conversa, é isso. E o outro ponto em relação que tu citaste, né? O consórcio do Santa Maria e do Guandu, Santa Maria Guandu. Aí é uma ameaça boa aos nossos, né, às pessoas que têm nos acompanhado. Esse assunto nós vamos voltar e vamos começar, porque nós vamos conversar com a Maria, com a Aparecida. E a Aparecida, né, ela vai começar a história dela exatamente nesse consórcio. Mônica. Eu vou fazer para o Senise a mesma pergunta que o Paim fez para a Ana. Senise, faz quanto tempo que você atua? Vamos focar aí nos comitês Piranga e Manhuaçu. E considerando esse período, né, que você está nesses dois comitês, como é que você avalia, né, os dois colegiados quanto às discussões, as atividades que já foram realizadas, o funcionamento dos dois comitês? E se você puder citar dois aspectos que você acha que são avanços e duas dificuldades, assim, para a gente ter uma ideia do funcionamento desses dois comitês, também em relação ao funcionamento do Comitê do Guandu e do Itapemirim, que a Ana Paula já trouxe um pouquinho para a gente. Então, diretamente, de forma contínua, já são quase 15 anos atuando na gestão hídrica, inicialmente pelo CBH Manhuaçu, né? Depois CBH Doce e, mais recentemente, o CBH Piranga. A gente percebe, aqui falando especificamente do nosso território, que a gente tem mais domínio aqui, né, onde a gente reside, que é o Manhuaçu, é um comitê extremamente articulado, isso é algo muito positivo, é um comitê muito de fácil mobilização no DNA nosso, desde o surgimento lá. A gente construiu, consolidou esse trabalho junto aos 28 municípios que integram a nossa bacia do Manhuaçu. Então, é um diferencial nosso aqui, esse poder, a credibilidade que a gente conquistou junto às lideranças, em várias esferas, né, municipal, instituições de ensino, instituições da sociedade civil também, sindicatos e outras diversas. Então, a gente tem uma relação de parcerias que já são consolidadas há algum tempo, independente de projetos específicos do comitê ou não, a gente consegue ter outros desenvolvimentos. Então, talvez essa seja uma grande vantagem, sabe? A consolidação e esse diferencial. O comitê hoje já se estabeleceu, a gente a cada momento vem avaliando e buscando ampliar
para atingir cada vez mais o nosso território, outras pessoas que ainda não entendem esse processo, não é? Mas a gente já caminhou bastante nessa estrada, e esse poder de mobilização são duas grandes vantagens que nós temos aqui na região do Manhuaçu. E eu percebo que em outros comitês, como eu milito também no Piranga, que não tem essa mesma característica, esse mesmo perfil. E isso não quer dizer que isso seja negativo, não. É uma realidade, uma característica específica daquele território. A Bacia do Piranga tem cerca de 80 municípios e não tem isso no seu DNA, essa necessidade. É um comitê que eu diria que é muito mais técnico. Se reúne para deliberar, nada mais do que isso, se restringe às pautas do comitê. O do Manhuaçu não, ele vai muito além. Ele não se atém apenas às pautas do comitê, ele consegue fazer outras parcerias, né, que não dependem de investimentos diretamente da agência ou do comitê. A gente é localizado, encontrado, buscado para outros tipos de trabalho, né, nas questões ecológicas e tal, nos tornamos aqui uma referência, né? A questão negativa, eu diria que talvez nós estamos ainda num processo inicial, não sei se a Ana Paula vai concordar comigo, mas mesmo depois de 10 anos, mais de 10 anos de instituída a cobrança e tendo a agência, nós passamos por sérias dificuldades, né, para aprender a andar nesse caminho da cobrança, de ter uma agência. Nós ficamos bastante prejudicados, né, com o desenvolvimento de muitos programas e projetos com a precariedade da agência anterior e depois a desmobilização da mesma. A nova agência, ela vem com uma excelente referência, né? Nota 10 ano passado, segundo o órgão gestor, com mais de 90% de desembolso, né? O que possibilitou a vinda dessa agência para o doce, a AGEVAR. Só que ainda o carro está passando as primeiras marchas, sabe? A gente está retomando muitos projetos, e isso ainda, e às vezes a comunidade aguarda de nós essas respostas que a gente vem prometendo há anos, sabe? A gente anunciou diversas ações que a gente não conseguiu efetivar e acaba gerando uma certa frustração. Isso é um ponto negativo, sabe? Aqui na nossa região nós temos outra questão também, que é a baixa arrecadação. Nós temos territórios distintos na Bacia do Doce, não é? Nós temos 3 comitês que conseguem uma excelente arrecadação, ter um caixa mais robusto, enquanto outros 3 comitês nós temos baixa arrecadação, um pequeno poder de investimento, né? Mas mesmo assim a gente consegue articular o nosso território e desencadear outras ações também, né? A questão da comunicação é uma coisa que a gente quer e pretende e busca evoluir para que a mensagem e a gente possa agregar ainda mais forças junto ao comitê e tornar essa pauta mais conhecida, mais fácil de entendimento, né? Gestão hídrica, comitê de bacia. A gente precisa aprimorar, e inclusive está na nossa pauta, na ordem do dia, a gente implantar o programa tanto de educação ambiental e um novo plano de comunicação para a gente galgar novos degraus nesse sentido, sabe? São alguns aspectos que eu lembro no momento. Tá na cara, né? Então, os nossos amigos que nos assistem estão vendo que a pergunta é a mesma e eu vou continuar fazendo isso exatamente para que nós possamos ir comparando, né? O que tem de bom e de ruim na situação de ter cobrança e ter agência, e a mesma coisa, o que tem de bom e de ruim, se é que existe alguma coisa boa e ruim, quando não se tem isso. E o Cenílio, tu levantaste uma questão muito interessante, assim, parece, pelo que vocês estão falando, e eu acredito que é isso mesmo, que ter cobrança e ter agência é muito importante. Mas isso não é vara mágica, né? Isso não basta ter isso, né? Nós precisamos ter agência e ter cobrança e ter um contexto de gestão, se tu me permite usar, né? A Ana Paula tocou nesse mesmo assunto, assim, esse contexto de gestão não depende só da cobrança e da agência. Ok, vamos trazer, né? Vocês contaram um pouquinho de história mesmo, né? Como é que foi a evolução de um, a evolução de outro, prós e né? Avanços e outros nem tanto. Vamos trazer para cá agora, para o presente dos 2 comitês, né? O Comitê Capixaba e o Comitê Mineiro, ambos aí integrantes da Bacia do Doce. Então, eu vou perguntar para o Zenilson primeiro, mas a pergunta é a mesma, Ana Paula. Então, tu já vai te preparando aí para a resposta. Quais são as principais pautas do Comitê Manhuaçu, né? Piranga e do Guandu hoje? Né?
como é que vocês percebem, assim, houve ou não uma evolução dessas pautas? Me parece que a fala dos dois já começou a apontar para isso. E, né, e a que vocês atribuem? Bom, houve evolução, sim. Isso se deveu a alguma coisa, a algum evento, a algum fato que vocês vão identificar. Então, a ideia é essa, a ideia é identificar, vocês nos trazerem as pautas atuais e comentarem um pouquinho sobre como é que vem sendo a evolução dessas pautas. Pensando que são dois comitês dentro de uma bacia federal, mas um bem capixaba e o outro bem mineiro. Começa por ti, Senise, por favor. Então, a pauta que tem, o assunto que tem dominado a principal pauta nossa aqui na região, não só do Manhuaçu, mas dos vários comitês, é a questão da revisão do nosso plano de bacia. Nós estamos num processo aí já há cerca de 2 anos, e além da revisão, nós estamos aqui na parte mineira elaborando, construindo a proposta de enquadramento, o que vai ser um instrumento muito positivo, que vai agregar muito nesse nosso processo. Mas é uma discussão que para nós é muito inédita, a gente está tomando conhecimento desse processo, aprendendo muito nesse caminhar, da questão do enquadramento, né, da classificação dos rios, e está sendo um trabalho árduo de conseguir mobilizar vários atores na bacia para contribuir com esse debate, com a definição, né, desse processo. Mas, efetivamente, a agência está conseguindo já fazer vários chamamentos de editais e outros que já estavam engatilhados. Aqui, especificamente na região do Piranga, do Manhuaçu, nós temos o que a gente chama de programa Rio Vivo, que aglutina 3 importantes programas do nosso plano, que é o programa de retenção de sedimentos, saneamento rural e também preservação de APPs, né? E a gente está conseguindo, na prática, agora já fazer contratações, entrega de materiais, mão de obra, algumas bacias já estão tendo essas entregas e a mobilização já está acontecendo, umas mais avançadas do que as outras, né? E a questão da Fundação Renova, as ações aqui sempre pautam também o nosso comitê. Nós estamos sendo contemplados agora com 2 programas, né, de restauração florestal e proteção de APPs também. Não o que são 2 programas, 2 únicos programas que não ficam restritos à calha, aos 40 municípios atingidos pela lama, ele consegue subir a bacia, o que é algo muito benéfico, e por isso está atingindo aqui o nosso território, né? E nós temos outros chamamentos, outros editais que a gente está conseguindo aqui ser contemplados também, como o programa de redução de perdas, que a gente vai ter uma experiência em 5 comunidades no Doce, que é muito benéfico. Para quem não sabe, a média de perdas do nosso sistema de abastecimento de água é em torno de 40% no Brasil, o que é muito sério, o que é muito grave, né? Uma água tratada sendo perdida e é um valor considerável, né? Então, o comitê também está investindo nisso, e nós temos editais que a gente está construindo agora para patrocinar, financiar programas, projetos de esgotamento sanitário e de segurança hídrica também, né? A gente está construindo isso por meio das câmaras técnicas. São as principais pautas que têm pairado nesse instante aqui no na nossa região. Então, aqui no Guandu não é diferente, né? Quase uma colinha do Celise. É a revisão do PIR Doce, né? Então, a elaboração do nosso plano de ação aqui da região do Guandu, com a discussão da proposta de enquadramento. Confesso que não com tanto fervor quanto na porção mineira, mas a gente tem feito a tarefa de casa, conforme o cronograma, né? E aí a questão da Fundação Renova, porque também já está atendendo os 3 municípios a montante do município de Baixo Guandu, que está na calha. Então, são pautas recorrentes, né? Eles estão atuando nos municípios e aí isso gera uma movimentação. O consórcio ele tem um projeto chamado Projeto Cultivar, que começou em 2017 no âmbito do Programa Produtor de Água da ANA, que era com recurso da ANA. E aí a gente conseguiu avançar conseguindo outros recursos, e esse projeto ele é mais ou menos o Rio Vivo, né? Que ele é de conservação de água e solo. Então, como o comitê ele é um dos parceiros desse projeto,
Então, é uma pauta que o consórcio sempre solicita, né, nas reuniões do comitê, para deixar o comitê informado, né, de como o projeto está avançando. E, no momento, a gente acabou de publicar o resultado final do edital de chamamento público dos produtores. Então, a cada etapa que compõe, né, quem faz a gestão do contrato é o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Então, a gente está sempre levando ao comitê e aos conselhos de meio ambiente dos municípios consorciados essa pauta. Então, acaba sendo uma pauta recorrente. O próprio comitê, né, que vem algumas demandas da própria GER, do Fórum Capixaba, né? E do Doce, infelizmente não posso dizer dos programas aqui, porque o Rio Vivo, né? A questão também do tratamento, né, de esgoto, a gente vai ter algo muito pontual aqui na região do Guandu, né? Então, dos 4 municípios, só um que vai receber alguma ação, né? Que é a contratação dos projetos de sistema de esgotamento sanitário, e o Rio Vivo, então, somente um município. Então, não é uma pauta tão recorrente, mas é um assunto relevante, né? E, como Senise disse, a questão do enquadramento é algo muito importante e que até nos traz uma preocupação se não há uma participação mais profunda, mais efetiva, né? Porque é um instrumento de suma importância e que a gente está tendo a oportunidade de discutir agora. Explorar um pouquinho, Ana Paula e Senise, exatamente o final da tua fala, né? Acho que a Mônica concorda comigo, dá para perceber claramente que tanto os comitês mineiros que integram a Bacia do Doce, quanto os comitês capixabas, existem programas, como, por exemplo, os programas da Fundação Renova, né, que atendem indiscriminadamente tanto os mineiros quanto os capixabas, né, são para todos. Mas, assim, eu posso ter percebido errado, mas assim, o que me parece é que os comitês mineiros que o Senise participa, eles, além desses projetos, eles têm, eu vou usar uma palavra meio forte, mas eles têm autonomia, eles têm motivação, né? Que do lado capixaba, e eu conheço um pouquinho, né, Ana Paula, você sabe disso, as pessoas que me conhecem também sabem que eu conheço um pouquinho o lado capixaba. Então, me parece que. E aí, tu usaste uma palavra, infelizmente, né, a participação não vem sendo, né, o que deveria ser adequado. E aí vem a pergunta, né? Senise e Ana Paula, assim, vocês entendem, a partir da fala de vocês mesmos, que a cobrança ela de alguma forma ela é mobilizadora, quer dizer, as pessoas, mesmo que seja um pequeno valor, se tiver na capacidade, porque os programas da Renova são discutidos e decididos nos comitês de bacia, né? O programa da Renova, eu furo um pouco mais em cima ou embaixo, não sei. Mas, assim, o que fazer com os recursos da cobrança, Denise, vocês decidem, certo? E a Ana Paula não tem o que decidir, certo? Isso não gera, né, uma desmobilização? Com certeza. Com certeza, na prática, isso está sendo observado nesse momento da parte capixaba, que a gente está percebendo alguns comitês desarticulados, desmotivados, né, para muitos aspectos. Então, isso é muito recente, eu diria nos 2 últimos anos, né, Ana Paula, que a gente tinha os comitês muito fortalecidos até então. E com a precariedade, com o encerramento da agência anterior, criou um baque, e essa vem com uma nova forma de entendimento da aplicação dos recursos, da cobrança, né, restringindo o lado capixaba de certa forma. A gente está percebendo exatamente essa realidade distinta no momento. Exatamente. Eu até brinquei, Paim, na inauguração da sede da agência, que quando eles mostraram lá, né, o painel de abertura, não tinha as logos dos comitês capixabas. Aí eu comentei com alguém assim do meu lado, falei assim, nossa, olha que manifestação silenciosa, né? Que forma diferente de falar assim, olha,
vocês não estão contribuindo com o bolo, então, assim, No assim, não né? vão levar um pedacinho para casa, né? Então, assim, a gente percebe, né? Até mesmo porque para nós aqui na porção capixaba, eu vou falar no Guandu, o divisor de águas, esse desaceleramento, essa desarticulação, ela começou meados de 2018. Até meados de 2018, a gente tinha programas e projetos com recurso da cobrança acontecendo, funcionando, que era o P22, o P52. O P22, uso racional da água na agricultura, foi muito relevante, muito bem aceito, né, por diversos fatores aqui na nossa região. E a gente tinha acesso àqueles R$ 100.000 que era de fortalecimento do comitê para fazer essas ações que o Senise fala que são tão fortes, né, lá no Maiuaçu. Assim era aqui no Guandu. Então, eram ações junto com a comunidade, promovendo atividades para fortalecer, né, a gestão de recursos hídricos. E em meados de 2018, nós tivemos esse corte. Então, assim, esse valor, ele era expressivo porque a gente tinha um poder de decisão, pai, do que fazer, né? Não era simplesmente para pedir diária, pagar combustível, aluguel de carro, mas sim poder contribuir em ações, né, em atividades aqui na região. E aí, desse corte, né, em meados de 2018 para cá, as coisas não foram mais as mesmas, né? Porque a gente precisava fazer o dever de casa, mas o dever de casa que dependia do comitê estava feito, você sabe disso, e quando você esteve aqui, né, a gente teve uma oportunidade de ratificar a nossa decisão. E aí, hoje, o comitê, ele não é mais aquele comitê do Guandu, não por conta do dinheiro, mas muitas vezes por essa impotência, né? E até o interesse dos próprios usuários em participar da plenária, porque a gente vê, né, que quando tem cobrança, o interesse dos usuários estarem ali na plenária ativamente é diferente, né, Senise? A gente vê, pelo menos eu observo isso muito claramente na Assembleia do Doce, né, comparando ao Guandu. E aí, Paim, só aproveitando, como você falou, que não é somente a cobrança e a agência, e com certeza, assim, quando eu participo de algum comitê capixaba, de alguma reunião, alguma coisa, ou o próprio Itapemirim, eu percebo isso. Não é pensar que quando existir a cobrança e a agência, as coisas serão fáceis e acontecerão no passe de mágica, muito pelo contrário, né, Senise? É muito trabalho. Eu vejo assim, né, os nossos amigos mineiros assim como uma referência, porque são pessoas que se dedicam muito. Então é muito trabalho. E toda esse histórico que ele colocou da agência, isso houve um desgaste, um esgotamento do grupo, né? E agora essa retomada requer reunir, e nós tivemos diante disso tudo ainda a pandemia, né, que foi um fator assim que contribuiu muito para essa desmobilização, mas a gente entende que era um motivo, né, nobre, que a gente precisava rever também a forma de se encontrar, de fazer as coisas, mas sem dúvida alguma, você não ter o poder das finanças faz toda a diferença, mas é claro que a gente precisa também de um amadurecimento para isso. Ok, tá ótimo. É nevrálgico, né, esse ponto, assim. Dá a cobrança e a agência o valor que ela tem mesmo de seriedade, né, entre aspas, seriedade no sentido de responsabilidade de aplicação de recursos nas prioridades locais. Isso é simbólico e concreto ao mesmo tempo, né? E, por outro lado, só para encerrar e passar aí a bola para a Mônica, essa conclusão. Não existe um instrumento implantado seja mágica, nenhum deles, nem a outorga, nem os planos, nem coisa nenhuma.
Nós precisamos mesmo do sistema implantado, né? Porque é isso que vai dar seriedade, né? É isso que vai dar concretude ao Comitê de Bacia, porque senão, definitivamente, a tendência, né, Ana Paula, é virar um encontro de amigos, como tem por aí, né, pelo país afora, aqui no Rio Grande do Sul tem vários. Mônica. Eu vou colocar uma pergunta que eu acho que vocês já começaram a falar, mas aí eu queria que vocês, se vocês pudessem responder de uma forma um pouco mais direta, né? O que é que seria, Ana Paula, diferente, na sua opinião, no Comitê do Guandu, se ele já tivesse cobrança e se já tivesse agência? E, Senise, o que é que você acha que poderia ser diferente no Comitê do Manhuaçu se ele não tivesse cobrança e não tivesse agência? Assim, uma coisa que vocês possam destacar se a situação fosse o inverso do que é na realidade hoje. Ana, você pode começar, por favor? Com certeza, sem dúvida de errar. Se o nosso comitê hoje tivesse cobrança, ele voltaria a ser aquele comitê fortalecido, dinâmico, atuante, motivado, com brilho nos olhos, e mesmo levando as pedradas de quem não concorda com a cobrança, firmes no caminho do fortalecimento da gestão de recursos hídricos. Então, assim, sem dúvida alguma, o comitê mostraria, sem medo, o que é e para que veio. O Manhuaçu talvez seria o inversamente o inverso, né? Se não tivesse, a gente talvez não teria essa mobilização. Apesar que a gente considera que a gente teve aqui um grande intervalo sem investimento quase considerável no Manhuaçu, e mesmo assim o comitê se manteve articulado, sabe? Isso a gente conseguiu consolidar com o tempo, e, e o Manhuaçu é até identificado em todo o doce como de suscessibilidade, né, favorabilidade, podemos assim dizer, né, um comitê favorável, um território favorável para implantação de programas e projetos, em função dessa articulação, dessa mobilização. Se a gente quer implantar aqui programas de cercamentos, nós já temos cadastros aqui, um grande volume de pessoas aguardando cercamentos e outros investimentos e tal, né? E aí a gente consegue tanto trabalho para quando a gente é acionado para a realização de educação ambiental, palestras, e diversas outras ações. Quando a gente vai fazer aqui uma expedição, ou a gente é convidado para algumas parcerias municipais ou em algumas regiões aqui da bacia, a gente consegue forças por meio dos membros e outras pessoas que são alcançadas, uma facilidade muito grande, sabe? E às vezes não depende essencialmente da agência ou de dinheiro da cobrança, né? É porque as pessoas já estão ali inseridas e entendendo que são relevantes no processo, sabe? Então, a gente percebe aqui em Minas Gerais, por decreto, ano passado, o Estado obrigou todos os territórios, todas as bacias implantassem a cobrança, e agora, no Conselho Estadual, se deu mais um passo para efetivar a cobrança em todas as bacias de Minas Gerais, né, que é um entendimento governamental de Estado, mas a gente percebe que os amigos de comitês de bacias hidrográficas que não têm cobrança, o perrengue é muito grande, sabe? A reclamação, para eles conseguirem, às vezes, conquistar um computador, um armário, uma mesa por parte do fundo de recursos hídricos de Minas Gerais, leva-se 2 anos. Teve uma entrega agora recentemente, foram 2 anos para aquisição de produtos e equipamentos, disponibilizar uma pessoa para ajudar na secretaria executiva. Então, talvez nós teríamos essa realidade, né, desses comitês que ficam ali com pires na mão, dependendo do estado, para tudo, e às vezes uma carência absurda. Sirenise, mais ou menos na mesma linha, né, do que se já conversou, nada é isolado, né? Nada é vara mágica. Agora, tu acaba de escancarar, né, uma diferença entre Minas e o Espírito Santo, Minas e Rio Grande do Sul, Minas e Santa Catarina, né? O que ocorreu em Minas Gerais foi uma decisão política famosa, não é? Decisão política que não tem no Espírito Santo, que não tem no Rio Grande do Sul, ao contrário.
né? As decisões são de não fazer. E aí vale talvez assim mais uma outra conversa nossa no sentido de explorar um pouco isso, né? O que é que acontece nos estados como o Espírito Santo e como o Rio Grande do Sul, aonde parece que as pessoas não se dão conta, viram as costas, né, para uma dada realidade, e aí fica aquela coisa assim que nem, né, não vai nem para frente nem para trás. Sou eu, Mônica, sou, né? Eu queria só chamar a atenção uma coisa que ficou pendurado, é contigo, Ana Paula, né? Por aí pelo Brasil, mas aí eu vou falar um pouquinho só do Rio Grande do Sul, sem falar demais. Só se pensa muito em arranjos institucionais diferentes do que está previsto na lei do Rio Grande do Sul para exercer o papel da agência, que nada mais é que um apoio técnico especializado para a gestão de recursos hídricos. E aí, dentre essas alternativas, surge o consórcio de municípios, né? Existe um movimento muito grande hoje no Rio Grande do Sul dos comitês que integram a região metropolitana, ou ao contrário, a região metropolitana de Porto Alegre passa por eles, né? Existe um movimento grande para transformar o consórcio de municípios da região metropolitana na agência de todos eles, né? E aí não precisa responder não, só fica no ar a pergunta. Não seria uma forma, né, da Bacia do Guandu avançar na medida que tem um histórico belíssimo, assim, né? O comitê nasceu de dentro do consórcio. Fica aí essa pergunta no ar. Muitíssimo obrigado, Senise, Ana Paula. Nós estávamos muito ansiosos por esse episódio e ele não acontecia e deu problema de agenda, porque as coisas começam a... nós já publicamos, né, 11 episódios, mas tem muito mais que isso já gravado. E o que a gente consegue perceber é exatamente essa lógica da gestão, que as coisas começam a se encaixar, né? A história de vocês do doce, que parece que é peculiar, que é específica, claro que sim, né? Mas ela pode ser observada e adaptada pelo país todo. Muito obrigado a vocês. Então, mas assim, não terminou não. A gente ainda quer perguntar para vocês assim, se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre o tema em questão e que vocês ainda não tocaram. Assim, bem rapidamente, né? Algo que vocês consideram relevante, mas que a gente não perguntou, que vocês esqueceram de falar. Se vocês lembrarem, aí vocês podem comentar e fazer as considerações finais de vocês antes da gente encerrar. Ana Paula. Obrigada. Então, uma coisa que eu gostaria de colocar, né, como conclusão desse momento, porque, como o pai disse, a gente pode conversar, né, em vários outros momentos, mas eu acredito num momento de desmistificação da cobrança aqui no estado do Espírito Santo. Na verdade, eu vejo que isso precisa acontecer e, principalmente, aquelas instituições, aquelas lideranças, aqueles atores estratégicos que têm atuado para a não implementação ou a desarticulação, que eles desmistifiquem, que eles esclareçam, né, e entendam realmente o que é a cobrança e a importância dela, né? O papel pedagógico, a importância econômica, né? A nossa bacia é uma bacia que tem um potencial de arrecadação muito pequeno, porém, o que ela recebe de volta são valores consideráveis, né? Que a gente talvez não conseguiria levantar se não fosse pelo instrumento cobrança. Então, acredito que esse processo de desmobilização ele pode aguçar um processo de desmistificação da cobrança e automaticamente da agência e
levar o fortalecimento e o empoderamento da gestão de recursos hídricos, mas também a gente não pode deixar de lado o nosso papel de educador, né, Senise? De pessoas que estamos aí nessa missão de sensibilizar as pessoas. Eu não gosto de usar a palavra conscientizar, porque conscientizar, né, é uma tomada de decisão. Então, cada um toma a sua decisão. Então, assim, mas sensibilizar as pessoas, né, mostrar a elas que a cobrança ela é um instrumento importante, e ela vem só para somar, né, e para fortalecer não só o sistema de gestão de recursos hídricos, mas de gestão ambiental, né, e por aí vai, e principalmente o que há de mais valioso para a gente, que é a água. Então é isso, assim, agradeço muito, parabenizar Paim e Mônica pela iniciativa, agradecer aí a presença do Senise, foi ótimo te ver, né, nesse momento, e aí que a gente possa se encontrar em outros momentos e que seja momento de cobrança no Espírito Santo. Faz parte da pauta da executiva do Doce uma tratativa com o governo do Espírito Santo para ver se a gente consegue entender o que está se passando na cabeça do governador e do órgão gestor, né? A gente percebe muitas resistências e eu creio, eu definiria como equívocos, né? Quem desconhece o processo é que luta contra. O setor, por exemplo, agrícola é o que menos paga. Às vezes as pessoas acham que vão falir com a cobrança. Não, é o contrário cobrança, como a Ana Paula disse, ele tem o fator pedagógico, mas na prática é a melhoria da bacia, né? Pensando que ele vai ter mais qualidade e mais quantidade de água. Então a gente tem que desmistificar, igual ela disse, eu acho que é quebrar essa resistência, em algum momento a gente vai conseguir esse objetivo. Eu gostaria de destacar aqui que eu me envolvo com o comitê de uma forma assim muito intensa, né? Participando de 3 comitês, eu estou em 2 diretorias, tanto no Manhuaçu como no Doce. Agora, no final do segundo semestre do ano passado, eu fui integrado ao colegiado do Fórum Nacional. Estou tendo a oportunidade de conhecer realidades do país muito distintas da nossa e está sendo um aprendizado assim absurdo, né? Culturas e relações com a água muito diferentes da nossa. É, mas eu estou tendo um entendimento, nós estamos até agora, dentro do DOCE, pensando no encontro da sociedade civil, para a sociedade discutir o seu papel, a sua função dentro desse processo, e eu tenho um entendimento que a gestão de recursos hídricos ela tem que ir além da plenária do seu comitê. A gente tem que alcançar outras instituições para somar forças. Eu tenho isso como objetivo e como proposta que a gente possa, por exemplo, quando a gente olha na formação do Doce atualmente, na composição, nós temos vagas a serem preenchidas. O último chamamento não atingiu 100% do seu objetivo, e isso é precário. A sociedade civil atingiu o limite necessário só. Isso, a gente tem que fazer uma interpretação de por que as pessoas não estão tão interessadas em discutir essas questões, de se envolver com esse tema, né? E por que a gente não consegue ser tão reconhecido, às vezes, em determinadas regiões, em determinados territórios. Eu acho que são reflexões que a gente tem que fazer, e programas como este aqui tornam isso mais popular. A gente consegue alcançar pessoas que, às vezes, não estão absorvendo, né, essa informação. Então, eu sonho um dia, porque nós temos as câmaras técnicas, que a gente tem que trazer academia, ONGs, entidades que se dedicam especificamente com essa temática, independente de ser integrante do comitê, de ter responsabilidade de votação de membros e tal. Então, a gente tem que reunir mais atores na bacia. Eu consigo ver no futuro esse tipo de cenário, que a gente, tendo determinados membros, mas quem sabe a gente duplique, triplique pessoas que são alcançadas, que se interessam pela temática e possam somar forças e dar mais energia para o comitê, independente de investimentos. Vamos traçar políticas, né? Políticas que sejam mais exequíveis, que sejam mais próximas da realidade, né? E que envolvam mais pessoas, né? Então, assim, eu acho que esse aspecto que é importante, que eu tenho muito em mente ultimamente, sabe? De ampliar o alcance da gestão hídrica além do comitê. Sensacional. É, muito bom. A fala de ambos, né? De informar, de sensibilizar,
é fundamental. E aí, né, Mônica, a gente convida a todos que têm acompanhado os nossos episódios, que quando assistirem este episódio, não deixem de assistir o nosso 10º episódio com o professor Guilherme Marques, porque ele fala, e vocês também, né, estão desafiados, porque ele fala exatamente sobre isso, sobre essa desmistificação. Ele apresenta a cobrança sem falar em cobrança. Ele mostra a importância da água, né, no circuito econômico e por que que a cobrança aparece, né? Que história é essa do valor econômico da água? O que é isso, né? E aí, né, sai exatamente Senise, errei. Senise, sai exatamente esse ranço, né, de quem olha a cobrança pelos dados como um imposto, mais um imposto, né? Exato. Aqui, Como eu já eu agradeci fora do roteiro, agora eu só digo muito obrigado aos dois. Eu queria também, que você pediu para fazer as considerações finais, eu esqueci de reforçar esse agradecimento pelo convite, estar nessa oportunidade tão nobre aqui de pessoas tão caras, né? É algo assim que gratifica o nosso trabalho, né? E antes, quando a gente estava fazendo a reunião preparatória, a Mônica, o Paulo falou muito assim, vamos contar histórias também interessantes, né, da trajetória de vocês, o que às vezes fica à margem também, né, que fica ali nos bastidores. E essa questão do nome, né, que o Paim aí, as pessoas, quando vão se relacionando comigo, aí elas vão se acostumando com o nome, que é muito diferente, é único, né? Mas eu tô acostumado com isso. Quando eu chego em determinadas plateias, eu já me pronuncio como Rocket apenas, para facilitar, porque senão as pessoas ficam 3, 4 vezes querendo entender. O Ideraldo Busch, o Ideraldo Busch, que foi coordenador por 2 mandatos aqui do Fórum Mineiro e depois do Fórum Nacional, né? Ele, na condução do Fórum Mineiro, durante 4 anos, ele deu, assim, dezenas e dezenas de versões para o meu nome. Somente hoje, no Conviva, ele aí, fala aí, Mãe Açu, fala aí, Mãe Açu, e tal, porque ele não expressar. Hoje, com convívio de bares e, né, e de estrada, aí ele já habituou e tal. Mas antes que era só protocolar, ele não conseguia assimilar. Mas o último, eu vou contar para vocês, assim, e a cada momento vão surgindo coisas pitorescas. Quando a gente estava agora, recentemente, em Maceió, quando eu chamei o Uber para o embarque para o aeroporto, e aí chegou uma senhora com Uber, com Palio, e aí, beleza, a gente já estava ali com as malas na calçada, eu mais 3 amigos, e aí ela veio abrindo o porta-malas e procurando, e procurando, e procurando e tal. Aí ela pronunciou meu nome, né, até corretamente, Senise e tal. Aí, pois não. Aí ela vi que ela continuou ainda assustada e tal. Aí entramos no carro, ela estava ainda impressionada e tal. E aí, mas o que foi e tal? Só parece que está meio. Não, o que eu estou procurando é a senhora Senise, não é você mesmo? As pessoas não sei por que elas associam muito ao feminino, sabe? E ela, Ai, e ela só atende mulher, porque o aplicativo lá interpreta para Ah, atender apenas o público feminino. Então, aí rimos bastante até o aeroporto, foi muito agradável e tal. Mas aí tem muitas histórias de hotel, disso, daquilo, e em outras oportunidades, conto. Foi um prazer. aqui, a gente vai ter que fazer um episódio assim com as histórias do nome do Senise, né? E um episódio com as histórias de vocês, assim, que eu fiquei super curiosa de vocês dois, da mobilização para a formação dos comitês, do Guandu, do Doce, do Manhuaçu, com histórias mesmo, né? Nossa, vocês devem ter muita coisa para contar. Gente, olha, achei essa conversa, como diz o pai, deliciosa, interessantíssima. Muito obrigada a vocês dois por terem aceitado o nosso convite para participar aqui do programa, tá? Obrigado, pessoal, também que nos acompanha, que nos ouve, que nos assiste, tá? Gente, esse é o programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou, como nós gostamos de chamar, Gestão da Água no Osso. Assista, participe, critique, elogie, divulgue. E continue nos acompanhando nas redes sociais do projeto Águas de Todos. Até breve. Nosso próximo episódio.
Tchau, gente. Muito obrigada, um abraço. Tchau.